Eu queria começar aqui demarcando alguns tratamentos, né, que o Hume dispensa a Spinoza, né? Logo no Tratado da Natureza Humana, Hume chama Spinoza de famoso ateu, universalmente abominável, e alude a sua doutrina como se fosse um verdadeiro ateísmo e uma hipótese hedionda, né? Poderia ter gerado uma antipatia de mim para mim, né? Já que sei lá se é possível a informação, né? Vem no pacote, não faz direito na PUC e você sai espinosista. Nem todo laboratório. Nem todo mundo, né? Depende. É um brinde. Enfim, mas eu aproveitei de algumas inquietações, né, da minha dissertação e de uma frase do Hume que conectava essas inquietações e reunia o Spinoza ao Hume com estas inquietações, né, sobre o problema da imaginação, né, que é um problema que eu venho tentando organizar, né, mas por se tratar de imaginação é sempre difícil. Então, eu queria, na verdade, traçar uma discussão de início entre o Spinoza e o Hume no campo epistemológico, né? O Hume ele depende muito da leitura do Winclever, né? Eu não tenho uma autonomia para falar de Hume, mas já que eu estou aqui em casa, eu sinto a vontade de falar meus besteiras, assim, sem ser muito recriminado, né? Bem, Hume afirma que todas as nossas ideias são resultado de impressões. Impressões essas que são também elas ideias ou percepções. As percepções originais são as causas de nossas ideias. Hume não explica o status cognitivo, reduzindo-as a processos não cognitivos. De fato, o universo da imaginação é um mundo à parte, introdutivo à matéria. Nós não podemos pisar fora dele, uma vez que nada se apresenta à mente senão percepções, e uma vez que todas as ideias são derivadas de algo anteriormente presente na mente. Para Spinoza, né, as coisas não são muito diferentes. Pensamento e extensão não possuem nenhuma relação de contiguidade e de causalidade entre si. Né? Muito embora a ordem e a conexão das ideias seja a mesma que a ordem, né, o que quer dizer que, em linguagem vulgar, que o processo de produção das ideias é o mesmo que o processo de produção das coisas, né? Cada atributo, pensamento e matéria, pensamento e extensão, é autônomo em relação ao outro. Um corpo se explica por causas materiais e uma ideia, por outro lado, somente pode ser compreendida através de outro modo do pensamento. Né? Um movimento se explica por outro movimento. Uma ideia, por outro lado, se explica por uma outra ideia. Temos então um acordo com relação ao caráter incontornável do pensamento enquanto realidade que deve ser explicada nos seus próprios termos. Não nos é dado sair do domínio do pensamento para explicar em termos materiais. E podemos remeter para uma aproximação entre os dois autores na medida em que Hume, tanto quanto Spinoza, questiona a percepção da mente enquanto unidade simples. Assim, Hume afirma, podemos observar que aquilo que chamamos mente não é senão um monte ou coleção de percepções diferentes. O que constitui um ser pensante é uma massa conectada de percepções. Spinoza, por sua vez, escreve que a ideia que constitui o ser formal da mente humana não é simples, mas composta de muitas ideias. Devemos notar, além disso, né, que, com Spinoza, que a mente não percebe nenhum corpo externo como existente em ato, salvo através das ideias e das afecções do seu próprio corpo. Ou seja, a mente não tem nenhuma espécie de acesso direto ao mundo material. Nós somente percebemos o mundo exterior em função das ideias desta interação entre os nossos corpos e os outros corpos. Interação essa que é contínua e não admite um ponto de partida. Né? É importante remarcar que Spinoza ele nega tanto a possibilidade de um inatismo quanto a ideia de uma tábula rasa, né? A ideia de uma mente humana não afetada, né? De um corpo não afetado, de uma mente que não se... uma mente anterior à experiência. Né? O objeto
vai dizer Spinoza, o objeto da ideia que constitui a mente humana é o corpo, ou seja, um modo definido da extensão existente em ato e em nenhuma outra coisa. E mais, as ideias que temos dos corpos exteriores indicam mais o estado do nosso corpo do que a natureza dos corpos exteriores. A gente poderia fazer um paralelo entre essas passagens com Hume, né? Hume diz, é coisa absurdo pensar que os sentidos podem jamais distinguir entre nós próprios e os objetos exteriores. Acrescentai a isto que todas as impressões, externas e internas, paixões, afecções, sensações, dores e prazeres, originariamente estão em pé de igualdade. As impressões que se formam em nós são expressão, portanto, do que nós percebemos nosso próprio corpo e aquilo que nele ocorre como resultado da ação dos corpos exteriores. Desse modo, como o Hume bem coloca, as sensações que o indivíduo tem em relação ao seu próprio corpo e aquelas relativas aos corpos exteriores estão em pé de igualdade. Todas as percepções são projeções, são conclusões, mas algumas delas vão ser mais estáveis e constantes do que outras que são mais fugazes. Essa constância é resultado da coerência dessas percepções com relação a outras ideias e da quantidade de relações que ambos ou associamos com elas. Então, aqui é importante marcar duas coisas. Então, o corpo está em relação com outros corpos. O corpo é afetado por esses corpos e a partir dessa afecção, dessa impregnação, né, podemos chamar o corpo como um campo de traçabilidade, como vai dizer um autor italiano, né, o Vinciguerra, e a partir dessa qualidade do corpo se deve entender a constituição da imaginação, né? Imaginação enquanto essa impregnação constante que depende dessa inscrição do mundo, da inscrição do homem no mundo, né? Ou seja, devemos passar então ao problema da retenção das afecções, da ação das imagens dessas afecções. Tá? Para Hume, impressões são entidades mentais que permanecem em nossa memória quando não são excluídas ou dominadas por outras impressões. Então, como nos diz Spinoza, né, sobre a imaginação, né, as imagens que formam em nós, elas têm um movimento autoinercial. Eu não excluo uma imagem porque eu quero excluir uma imagem. Eu excluo uma imagem porque essa imagem vai ser dominada por outra imagem, né, vai ser excluída por uma ideia, exclui a outra. Né. Não se trata de algo sobre o qual nós temos algum tipo de autonomia. Essas impressões são suscetíveis de serem postas em movimento e de serem mais ou menos combinadas com outras impressões, na medida da sua semelhança, contiguidade ou relação causal. Né? Eu estou falando entrando mais um pouco no rio. Está claro que no decorrer do nosso pensamento e na transformação constante das nossas ideias, a imaginação passa facilmente de uma ideia para qualquer outra que se assemelhe, e que esta qualidade, por si só, constitui para a fantasia um laço ou associação suficiente. É também evidente que, sendo os sentidos, ao mudarem os objetos, obrigados a mudarem-nos regularmente, tomando-os tal como se encontram contíguos uns aos outros, deve a imaginação, por costume, adquirir o mesmo método de pensar, percorrendo as partes do espaço e do tempo ao conceber os seus objetos. Né? Nada mais natural para Spinoza. Isso é tudo muito... eu me sinto muito à vontade lendo isso a partir do Spinoza, né? Eu acho que a gente fica até tentado a pensar, né, na relação com as comunidades religiosas, fica tentado até de falar de uma recepção de algum legado intelectual. Né? Ainda que não haja muitas evidências sobre a leitura, é claro que eles estão operando uma mesma trincheira filosófica. Né? Para Spinoza, o sujeito não pode ser separado das suas práticas, como se tratasse de uma substância perante seus acidentes. Né? O sujeito é o conjunto das suas práticas. Em primeiro lugar, é preciso dizer, com Spinoza, que se o corpo humano foi uma vez afetado por corpos, sempre que mais tarde a mente imaginável desses corpos, imediatamente se recordará também dos outros. O processo de associação de ideias é de algum modo independente da figura do sujeito. Nada é disponível a esse sujeito. Do mesmo modo,
Percebemos, conforme destacamos no começo da comparação de Spinozza e Hume, que existe uma autonomia do pensamento em matéria, pensamento de extensão. E isso é bem ilustrado pela passagem seguinte. Compreendemos assim claramente porque a mente passa imediatamente do pensamento de uma coisa para o pensamento de uma outra, que não tem com a primeira qualquer semelhança. Por exemplo, um romano passará imediatamente do pensamento da palavra pomo, maçã,